Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Algumas pessoas estavam me perguntando se eu não ia mais gravar, mas basicamente eu parei de gravar porque o meu computador tinha estragado, então tava muito difícil ficar editando os vídeos. Eu ainda não arrumei outro, mas eu resolvi fazer esse bem simplesinho pra vocês, só pra gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho, tá bom? Bom, como a gente ainda tá em época de férias, vou deixar hoje pra vocês a minha dica de resenha de livro. Então essa é pra quem gosta de ler, tá bom? A minha dica de leitura hoje vai ser deste livro aqui que vocês nem sequer conseguem ver o nome no vídeo porque a capa dele é totalmente escura. Esse daqui é o Escuridão Total Sem Estrelas e a capa do livro, todo o formato do livro honra bem o nome, né? Então ele é totalmente escuro, ele é da capa preta, as letrinhas dele são acinzentadas. Acho que nesse ângulo vocês conseguem ver um pouquinho a letra dele. E até a lateral dele, ele tem as páginas pretas, para dar mesmo essa ideia de escuridão, tá vendo? A editora honrou bem a ideia do autor do livro, da questão da escuridão. E fizeram esse livro seguindo a lógica do que ele propôs. Então vocês nem conseguem ver a capa, mas hoje eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês. O Stephen King é um autor mundialmente conhecido, premiado, já escreveu diversas histórias de terror e outras que não são de terror também que são boas. Já tem resenha de um livro dele que eu fiz aqui no canal, fiz a resenha do livro As Quatro Estações. Se você não viu, dá uma procuradinha aí que você vai gostar. Mas hoje a gente vai conversar desse daqui. Esse livro ele tem uma coisa em comum com o das Quatro Estações. O das Quatro Estações era um livro de 4 contos. Esse também é um livro de 4 contos. É um livro de histórias mais curtas. Então, se você gosta desse formato, recomendo para você, porque tem gente que acha a leitura mais ágil, né? Então, eu acho legal vocês fazerem, às vezes, a leitura de um livro de histórias menores, que a gente consegue desvendar mais rápido, mas nem por isso é um livro de menor qualidade, tá? É um livro tão bom quanto os outros dele. Bom, vamos lá. Esse livro ele tem uma temática em comum, então eu gosto do jeito que o Stephen King escreve os livros, porque apesar de serem 4 histórias distintas, eles seguem a mesma temática dentro do livro. E qual que é a temática desse livro? Basicamente, vingança. As 4 histórias são histórias de vingança. Só que ele é conhecido por ser um autor de terror. Só que uma coisa que tem acontecido nos livros do Stephen King nesses últimos anos é que ele não tem mais apelado tanto ao recurso do terror sobrenatural. Quem conhece as obras dele, tipo Carrie Estranha, O Iluminado, sabe que normalmente ele usava muito do recurso do sobrenatural, desse terror sobrenatural nas obras dele. Hoje ele tem mudado um pouco essa linha, não que ele abandonou o terror sobrenatural, mas ele tem procurado mostrar que às vezes o pior terror, o que mais terrível pode acontecer a um ser humano, é lidar com outro ser humano. Isso pode ser muito assustador. E esse livro é exatamente assim. Ele é de 4 histórias de vingança e 4 histórias em que geralmente o pior perigo, o nosso maior medo está em outra pessoa. Inclusive, às vezes, em pessoas que parecem ser inofensivas. Então, ele é bem legal. Ele não abandonou a ideia do sobrenatural, não, tá? Mas ele é mais focado nisso, no terror humano mesmo, na capacidade das pessoas em fazerem o mal. Bom, e eu vou falar um pouquinho pra vocês das 4 histórias do livro, tá? Esse livro, ele tem 390 páginas, não é tão grande, mas também não é tão pequeno, dá pra fazer uma leitura boa. E as 4 histórias são as seguintes, vou descrever rapidamente pra vocês sem dar spoiler, tá? O primeiro conto chama 1922. Por quê? Porque a história se passa no ano de 1922, bem simples. É a história de um pai e um filho que juntos eles tramam a morte da mãe, né? A esposa, a única mulher da casa. Por que eles tramam a morte da mãe? Porque a mãe tem um terreno que o pai quer que faça parte da propriedade dele, só que esse terreno é dela, particular, não é do casal. Então ela precisaria vender esse terreno para ele. E mesmo ele fazendo ofertas para comprar o terreno dela e poder ampliar a fazenda e tudo mais,
ela não aceita vender, porque ela tem a intenção de vender o terreno e depois viver numa cidade grande, porque ela não gosta mais da vida na fazenda. Só que ele não quer sair da fazenda dele, ele gosta de ser um homem do interior e ele acha um absurdo que ela não venda o terreno para o próprio marido. E já que ela recusa todas as ofertas dele, então, junto com o filho, que é um garoto de apenas 13 anos de idade, 14, uma idade assim, eles juntos tramam a morte da mãe. E aí, a partir disso, passam a acontecer vários eventos sobrenaturais, porque eles passam a viver assombrados com a culpa da morte daquela mulher. Uma coisa que é muito interessante nessa história é o seguinte: você não consegue distinguir com clareza o que é de fato uma assombração, uma experiência sobrenatural que eles estão tendo em virtude da morte dela, e o que é o sentimento de culpa. Será que eles não estão simplesmente enlouquecendo pelo remorso, pela culpa que eles sentem de ter matado aquela mulher? Não fica muito claro até onde é sobrenatural e até onde é o mero sentimento de culpa deles que está fazendo eles enlouquecerem. Então eu acho muito legal essa linha de terror que ele segue, porque você não consegue distinguir, fica muito a interpretação do leitor. Mas seguindo pela lógica do que ele tem tentado trazer nesse livro, eu imagino que é mais mesmo pelo sentimento de culpa, já que ele não tem apelado tanto ao recurso sobrenatural. Mas dá essa margem para você interpretar assim, ele deixa em aberto. Então, eu acho que essa é a história mais de terror mesmo que tem no livro, que mais segue a linha do que o pessoal já está acostumado a ver ele escrever. Tem todos os elementos das histórias que ele escreve, vocês vão gostar. Segundo conto, chama Gigante do Volante. Gigante do Volante, quando eu li esse conto, ele me lembrou imediatamente a história daquele filme que eu detesto particularmente. Como é que chama? Aquele filme Doce Vingança. Isso. Sabe aquele filme da garota que é estuprada e que daí ela volta pra se vingar e matar todos os caras que estupraram ela? Então, a temática desse conto vai bem nessa linha. Então, se você gosta desse tipo de histórias, vai gostar bastante dessa. Eu, em geral, não gosto. Não gostei do filme, achei exageradamente violento. Só que aqui o Stephen King escrevendo, um autor experiente, capaz, né? Que tem um jeito especial de escrever a história. E apesar dele seguir essa mesma linha, que é a história de uma mulher que se vê numa estrada praticamente deserta, o pneu dela fura, ela vê apenas um homem parado na estrada e resolve pedir ajuda a ele. E ele, a princípio, muito bondoso, se oferece para trocar o pneu dela, mas, na verdade, ele se revela um perigoso estuprador que deixa ela abandonada praticamente à beira da morte depois nesse lugar. Apesar de seguir essa mesma linha de história, o Stephen King ele consegue dar um sentido mais amplo, sabe? Não é a violência pela violência, não é a vingança pela vingança vazia. Você entende o sentimento da personagem e você consegue torcer por ela. Então eu acho que o livro vale a pena por isso. Terceira história, Extensão Justa. Essa história da extensão justa, gente, ela foi a que mais me incomodou no livro. Por quê? A história é muito, muito boa, sabe? A proposta, você fala, cara, isso dá um livro inteiro, sabe? Um conto é pouco, porque a ideia da história é muito boa. Sabe aquela coisa de gênio da lâmpada? Faça seus 3 pedidos e eu vou te dar tudo o que você quiser, mais cuidado com o que você deseja. Essa história é desse tipo. O que acontece? É a história de um homem que está com câncer, ele tem a média de uns 40 e poucos anos, não é velho ainda, é um homem de meia idade, e a vida dele não está tão boa, ele não tem tanto dinheiro, ele não vive tão bem com a família dele, ele ainda se descobre tendo um câncer em fase terminal. E ele não sabe como lidar com aquilo, mas de repente um dia ele andando pela estrada, ele vê um homem parado na beira da estrada que é um vendedor. E ele, curioso, para ver o que esse homem vende. E esse homem não vende nenhuma mercadoria, esse homem vende desejos. E aí esse homem acha aquilo muito curioso e maluco, pensa, deve ser só um doido que fugiu do hospício. Mas ele então resolve fazer um desejo para aquele homem. Só que aquele homem explica o seguinte,
que todo o mal que for retirado da vida dele vai ser repassado para outra pessoa, porque em algum lugar precisa ficar aquele mal, ele não pode simplesmente desaparecer. E então esse homem quer se livrar daquele câncer, daquele sofrimento que ele tem na vida de qualquer jeito e aceita, mesmo sem saber onde vai parar aquele mal. Ele não sabe. Ele é curado do câncer porque ele pede para se tornar um homem rico, um homem feliz, um homem bem-sucedido, e tudo passa a se realizar na vida dele. Tudo passa a dar certo. Só que o mal precisa se estender a algum lugar, o mal que foi tirado da vida dele. E esse mal é repassado para o melhor amigo dele, que era um homem rico, bem-sucedido, saudável, que tinha um casamento feliz, filhos lindos. Tudo de ruim recai sobre esse amigo dele. Só que o curioso é, esse homem que repassou esse mal para ele não tem nenhum sentimento de culpa. Em nenhum momento você vê ele se sentir culpado. Poxa, meu amigo está sofrendo por minha causa, fui eu que causei isso a ele. Na verdade, ele se diverte com o sofrimento do amigo dele, porque ele considera o amigo dele, de certa forma, culpado por ter roubado uma namoradinha que eles tiveram na adolescência. Então, é mais uma história de vingança, mais uma história que mostra como o ser humano é capaz de, se eu estou me dando bem, dane-se você, sabe? O livro é bem nessa linha. É uma história muito legal. Agora, o que me incomodou? O ponto. A proposta é muito boa e você vai acompanhando o desenrolar e você fala aonde isso vai dar. O que vai acontecer com esses dois homens? Em algum momento eles vão se confrontar? E me incomoda que a história terminou de uma maneira meio insonsa, sabe? Parece que, sei lá, o Stephen King cansou no meio do caminho. Ele deu um finalzinho tipo, e ok, todos viveram felizes para sempre, tá bom assim. Eu não ia dar spoiler, desculpa, eu dei. Mas não é um spoiler completo, tá? Vocês vão precisar ler pra entender do que eu tô falando. Mas faltou uma clareza a mais, sabe? É uma história tão boa, uma proposta tão legal que precisava ter tido um maior desfecho. O amigo dele, acho que em nenhum momento ficou sabendo desse desejo de vingança dele, sabe? Foi prejudicado meio que à toa. Faltou um confronto entre os dois, eu senti falta disso. A história ficou muito, faço o que eu quiser, dane-se você, eu não gostei. A história é boa, não é que eu não gostei da história, mas esse final me incomodou um pouco. E por último, o quarto e último conto, chama-se Um Bom Casamento. Um Bom Casamento é a história de um casal, que eles são casados há mais de 20 anos, eles têm filhos, eles são felizes, eles têm uma boa casa, e aquela mulher é realizada de viver com aquele homem, e ela acha que ela não podia querer mais nada na vida dela. É um casamento totalmente normal e feliz. Mas um dia o marido dela tinha ido viajar a trabalho e ela precisou pegar pilhas para o controle remoto que estavam na garagem. Lá foi ela procurar as pilhas para o controle remoto e de repente ela tropeçou numa caixa de madeira, assim meio sem querer. Ela baixou para ver a caixa de madeira e ela descobriu que tinham vários documentos de mulheres ali, fotos, que ela percebeu que eram de mulheres que tinham sido noticiadas como assassinadas, desaparecidas ao longo de um bom período de anos. E ela achou muito curioso que justamente o marido dela tivesse aquele material. Que relação o marido dela teria com aquelas mulheres mortas? E então ela começa a pensar e tentar entender o que pode ter acontecido. E através disso ela percebe que aquele homem que ela amava, que ela dedicava, que ela considerava um excelente pai, um excelente marido, talvez ele não seja uma pessoa assim tão boa. Talvez ele também tenha um lado obscuro. E a questão é, o que ela vai fazer diante daquilo? Ela é capaz de denunciar o homem que sempre foi bom para ela e sempre tratou bem seus filhos? Ou ela vai cumprir o seu dever com a justiça e decepcionar os seus filhos de saberem que tem um pai monstruoso? Então, a questão da moralidade nessa história é muito grande, sabe? Você lidar com o mal de uma pessoa próxima, de uma pessoa que você ama, e você fica, qual é a minha decisão diante disso? Entregar qualquer assassino para a polícia é fácil. Entregar o marido que você ama como assassino já é bem diferente. Então essa história trata da questão também da moralidade humana. Gostei bastante, uma história muito boa. É difícil escolher o meu conto favorito, eu acho que o que mais apela à questão do terror é o 1922. Mas todas as histórias são boas, todas.
né? Apesar dessa longa extensão não ser tão voltada para o terror, ela trata muito da maldade humana. Só achei que pecou um pouquinho no final, mas é uma história muito boa também. E por último, o livro tem um pós-fácil que o autor conta um pouquinho de onde que ele tira as ideias para escrever essas histórias. Então, para cada história, você vai ver de onde ele tirou a inspiração para escrever. E é bem legal. Gostei dos 4 livros. É um terror mais realista, menos sobrenatural, mas mais realista e mais próximo da vida da gente. Gostei bastante. São histórias de vingança, um pouco de superação, às vezes um pouco de mera maldade mesmo, mas serve pra gente lembrar do que o ser humano é capaz, tanto no seu lado melhor quanto no seu lado pior. Fica a minha dica de leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro que é muito, muito legal. E se você quer que eu dê outras sugestões de leitura, deixa os seus comentários aqui no vídeo que a gente vai conversando de outros livros que eu já tenha lido ou que eu possa ler para conversar com vocês, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram. Meu Instagram é Débora, com H no final, Mirly, Mirlly, né? Bem facinho, Débora Mirly. E aí lá você pode me acompanhar, ver meu dia a dia, ver as fotos que eu posto e várias outras coisas legais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho!